amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito bem, Diácono Albérico, estamos sendo acompanhados, e está me acompanhando? O senhor representa multidões aí. Sim, sim. Estamos agora, impossível quantificarmos, não? Estamos acompanhados, com certeza que eu tenho tido algum retorno. Não, mas eu digo acompanhado no sentido intelectual, a coisa está clara? Tá, mas está bem clara, está bem clara. Inclusive eu tenho algumas perguntas, vou deixar durante aí o senhor desenvolver aí. É? É. Acha melhor? Por exemplo, o senhor falou do sacrifício, né, do animal, do cordeiro, mas eu me lembro que, na leitura, que havia também um segundo animal. Não era um cordeiro, eram 2 bodes. 2 bodes, e um deles entregue ao deserto, né? Jogado ao deserto. Se supunha, se imaginava, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele e seria um símbolo de entregar os pecados dos israelitas ao bode e enxotá-lo para o deserto. Certo. Mas isso aí era uma encenação, mas uma realização. Como é que meu pecado entra num bode? O que tem a ver o bode com o meu pecado? O bode não pecou. Percebe? A falta de engrenagem disso tudo. Os judeus ainda celebram o dia do perdão, o mais importante dia do ano para eles. Foi agora há pouco tempo. Yom Kippur. Yom Kippur. Celebram, comemoram, não celebram mais, porque não tem mais esse ritual todo, porque não existe o templo de Jerusalém. Tá certo? Outra pergunta queria fazer? Não, era essa mais, era essa mesmo. Era essa mesmo? Bom, então, está bem claro, ou ficou bem claro aquele esquema piramidal e de separações. Isso é, através de um sem número de separações, se tentava chegar a Deus através de um animal, que substituía simbolicamente tanto o sumo sacerdote quanto o povo. E se supunha que se os elementos ascendentes, as cerimônias, os requisitos para uma boa cerimônia, fossem todos feitos com todo esmero, se podiam esperar elementos descendentes. A pirâmide é isto, elementos ascendentes e elementos descendentes. Se tudo fosse bem feito, elementos ascendentes, a cerimônia bem organizada, bem realizada, se podiam esperar elementos descendentes, a bênção de Deus, o shalom, a paz, o perdão, a reconciliação. Agora, os nossos primeiros cristãos tinham uma questão espinhosa a resolver. O cristianismo possuía ou não um sacerdócio? Bela pergunta. Tem que existir o sacerdócio, né? Jesus foi sacerdote? Jesus, sim, claro. Ele é o sacerdote. Ele foi sacerdote durante a vida? Não aparece, claro. Não. Ele fez durante a vida, mas no sacrifício. Ele fez alguma ação sacerdotal? No seu sacrifício de cruz. Ele pertencia a uma tribo sacerdotal? Não. Não. E o autor da carta aos Hebreus é claro. Ele pertencia à tribo de Judá, a respeito da qual Moisés nada prescreveu com relação ao sacerdócio. Jesus nunca realizou uma ação sacerdotal nos moldes Esses moldes aqui que vimos. Nunca pisou no santuário do Templo de Jerusalém. Muito menos no Santo dos Santos. Não podia nem nomear o nome de Deus, uma vez por ano como sacerdote, no Santo dos Santos e no dia do perdão. A vida de Jesus se parece mais com as vidas dos profetas, e sobretudo Elias e Eliseu. Pregação, palavra e sinais. Jesus nunca foi sacerdote em vida. Jesus era um leigo.
se Jesus não foi sacerdote em vida, foi sacerdote na morte, à primeira vista, não. Não, de jeito nenhum. Qualquer judeu distinguiria muito bem aquele esquema que eu mostrei da execução de Jesus. Isto é, aquele esquema sacrificial de carnificina, ou de execução de um condenado. Aquele lá era oferecido por um sacerdote sagrado, num local sagrado, num tempo sagrado e por um animal consagrado. Quem era Jesus para eles? Um impostor, um mentiroso, alguém maldito de Deus e dos homens, que levava o povo a engano. Era preciso executá-lo, e foi executado num local chamado Calvário, fora das portas de Jerusalém, pelas mãos de gentios, de estrangeiros, de romanos, que tem isto a ver com sacrifício. Que tem isto a ver com sacrifício. A execução de um condenado. E pelo poder romano ainda, por isso, sob instigação do poder judaico. Que relação existe entre os dois esquemas? Lá, aquela pirâmide. Aqui, simplesmente uma cruz. Ou melhor, 3 cruzes, porque havia 2 bandidos também, um de cada lado, que tem a ver este último esquema, esse segundo esquema, com o primeiro. Aparentemente, nada. E é por isso que se tornou uma questão espinhosa para os primeiros cristãos saber se temos um sacerdote ou não. E é por isso que o termo sacerdote não é nem aplicado a Jesus no Novo Testamento, tirando a carta aos Hebreus. Sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Mas que sacrifício ofereceu Jesus? Jesus foi executado. Então, nada a ver com o sacrifício. Senão que os primeiros cristãos souberam, e alguns tiveram a visita do ressuscitado, aquele que morreu entre 2 bandidos, ressuscitou. E está sentado agora à direita do trono da majestade. Aquilo que se tentava realizar no primeiro esquema, o animal que se tentava fazer subir a Deus para realizar a união das partes, não realizava porque não subia a Deus. Um animal não vai a Deus. Mas este aqui, da cruz, foi à direita do trono, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Foi com a ressurreição. Quer dizer, identificaram este versículo com a ressurreição. Bem, este foi um primeiro passo, mas um passo decisivo. E gigantesco, né? E gigantesco. Só que precisava haver outros passos. Isto é, precisava um esforço enorme de concentração da mente para retirar o mais possível a execução de Jesus da sua profanidade, vamos chamar assim, para tornar aquele ato um sacrifício. Para conceber aquilo como um sacrifício. Paulo dá um primeiro passo no capítulo 5 da 1 aos Coríntios. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com os velhos ázimos, mas com os pães da sinceridade e da verdade. Lembra-se do texto. Só que
os cordeiros pascais não eram sacrificados, eram imolados, mas não se tinha aquilo, não se considerava aquilo ainda como sacrifício. De qualquer maneira, um passo foi dado nessa direção. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. O verbo imolar é um verbo do vocabulário sacrificial. Eram precisos outros passos. O autor da carta aos Efésios, que não é Paulo, afirma que aquele gesto foi um sacrifício, ele se entregou por nós como vítima sacrificial de suave odor. Entregar-se é um ato de generosidade, não necessariamente um ato sacrificial, mas em sacrifício de suave odor. Precisava vir o autor da carta aos Hebreus, por volta de 80, mais ou menos, da nossa era, depois dos evangelhos escritos, ou a época em que os evangelhos foram escritos, para fazer luz sobre isso aqui. E fazer luz de que jeito? Mostrando que aqui estava, apesar das aparências em contrário, o verdadeiro sacrifício. Com uma diferença. O esquema primeiro era um esquema ritual. O esquema segundo é um esquema existencial. Agora, o que é mais importante na vida, o ritual ou o existencial? O existencial. Claro. É claro que é o existencial. Vamos fazer um intervalo. Poxa. E voltamos. Voltamos. Estamos de volta. Eu mostrei que o primeiro esquema é um esquema ritual e o segundo um esquema existencial. E o existencial é mais importante. Porém, o decisivo, o animal não ia a Deus e não unia as partes. Este crucificado aqui foi a Deus com a ressurreição e uniu as partes. Ou melhor, com outras palavras, o que lá se tentava em vão realizar, e sublinho, em vão, aqui se realizou plenamente, no existencial e com a ressurreição. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. O sacrifício, aquele ato, aquele gesto, aquela morte, aquela execução, foi plenamente aceita de Deus. Disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita. Vejam como os cristãos se serviam do texto para meditar, refletir, aprofundar e tirar consequências. Não é? Bem, neste caso, é melhor chamar Jesus, e unicamente Jesus, de sumo sacerdote mediador. Já que ele realizou a mediação, não aqueles lá. Não aqueles lá. E por isso, o único sacerdote mediador é Jesus, porque uniu definitivamente as partes. Com o seu sacrifício aceito, porque foi sentar-se à direita depois de tê-lo consumado, Deus deu uma grande absolvição à humanidade, o que não dava lá. E o sacrifício foi eficaz. E por isso mesmo não mais repetido. Perfeito. Sem mais necessidade de repetição. Caso contrário, deveria oferecer-se muitas vezes até o fim do mundo, diz o autor da carta aos Hebreus. Foi eficaz e não há mais repetição. Sumo e eterno sacerdote mediador. E é assim que o chama o autor da carta aos Hebreus, arquiereus. Fez realmente a mediação, uniu e definitivamente Deus ao povo e o povo a Deus.
a fonte, né? No sangue da nova e eterna aliança. Certo? E foi chamado de pontífice por isso. Exatamente. E por isso mesmo foi claro para os cristãos tirarem a conclusão mais óbvia. Ele morreu por causa dos nossos pecados. O que estava separado pelo curto-circuito do pecado foi unido definitivamente em Deus. E Deus não se divorcia mais da humanidade e de ninguém da humanidade, graças àquele gesto. Por isso, aquele gesto deixou de ser uma simples execução para ser considerado o sacrifício. Não um sacrifício, mas o sacrifício. E aquele esquema ali, um esquema provisório, destinado a desaparecer e totalmente ineficaz. O que envelhece está próximo, diz o autor da carta aos Hebreus, a desaparecer. E de fato desapareceu quando desapareceu o segundo templo. Mas ele serviu como figura, né? Então... Serviu como figura. Porém, vindo à realidade, a figura deixa de ter sentido. Quando a casa está pronta, os andaimes são desnecessários. Gostei. Não é? Tá certo? Tá certo. Agora, não acabou não. Não acabou. Jesus é o único sacerdote porque uniu as duas partes a Deus. E faz de todos os seus membros, que a ele se unem pelo batismo, sacerdotes também. É o famoso sacerdócio batismal, que é um privilégio de todos nós batizados. Por quê? Porque nós podemos fazer no existencial a mesma coisa que fazia, e melhor até, o sumo sacerdote no ritual. Aquele lá passava por uma tenda, passava atravessava o átrio dos gentios, atravessava o átrio dos judeus, atravessava o átrio dos sacerdotes, o santuário, e entrava no Santo dos Santos. Mas o autor da carta aos Hebreus pensa, o Altíssimo habita em casas feitas por mãos humanas? Num quartinho ali? Não. Os céus dos céus não o podem conter. Mas este que morreu numa cruz, sentou-se à direita. Disse o Senhor a meu Senhor, senta à minha direita. Portanto, o que aquele sumo sacerdote tentava realizar, e por isso era sacerdote, a mediação, este aqui realizou. E convida aqueles que unem a si pelo batismo a fazerem a mesma coisa, a atravessarem um espaço que ele chama de tenda, para usar e respeitar a terminologia do Antigo Testamento, atravessar uma tenda e chegar ao santuário, onde está Deus. Só que no existencial, qual é a tenda? Que se atravessa, que o fiel atravessa, que os fiéis atravessam para chegar ao santuário de Deus. A tenda existencial, diz o autor da carta aos Hebreus, é ampla, é mais perfeita e não é desta criação, é de Deus. Qual é esta tenda? Ampla, maior, mais perfeita e não desta criação. É o corpo do ressuscitado. Jesus. Através do corpo do ressuscitado por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós entramos no verdadeiro santuário e, como Jesus, oferecemos não o sangue de bodes, mas o existencial, a nossa própria vida. Com Cristo, por Cristo, em Cristo, vão os nossos sacrifícios, a nossa vida, no bem e no mal. E por isso nós também exercemos ações sacerdotais. E com uma diferença, aquele lá entrava uma vez por ano, nós podemos entrar todos os dias pelo tempo que quisermos. Quando pedimos audiência, ela nos é imediatamente concedida pelo tempo que quisermos.
Basta que atravessemos a única tenda, o único caminho que leva até o santuário de Deus, que é o corpo do ressuscitado. E por isso toda a oração cristã termina por Cristo nosso Senhor. Aí estamos lá. E lá oferecemos sacrifícios existenciais. E por isso somos sacerdotes. Agora, o autor fala que este Jesus é sumo e eterno sacerdote à maneira de Melquisedeque. Bom, ele não podia se unir a Levi, porque Jesus não era da tribo de Levi. Mas o autor teve uma intuição. O Antigo Testamento, a Torá, o livro do Gênesis mais especificamente, fala de um outro sacerdócio que não é levítico. É o capítulo 14, que descreve a figura de Melquisedeque em 2 versículos. Primeiro, diz quem ele era, rei de Salém. Isto é, traduz o nome, a etimologia do nome. Melquisedeque, Meleque, rei, Salém, Shalem, Jerusalém, rei de Jerusalém, rei da paz, porque Jerusalém é cidade da paz. Só que o autor, além de mencionar Melquisedeque, faz tesouros do que a Bíblia não diz, dos silêncios bíblicos. A Bíblia não diz que Melquisedeque nasceu. É verdade. A Bíblia não diz que Melquisedeque morreu. A Bíblia não diz que Melquisedeque tinha pai e mãe. A Bíblia não diz que Melquisedeque tinha genealogia. É misterioso, né? É uma figura literária, entenda, literária, mas misteriosa. Sem pai, sem mãe, sem genealogia e sem fim de vida. O autor se aproveitou desses silêncios, o autor da carta aos Hebreus, para dizer, nisto ele é uma figura pálida de Jesus. E o Gênesis já o chama sacerdote. E Abraão, que é o antenato de Levi, se inclina diante dele. Sem pai, sem mãe. Por quê? Ele apresenta assim a figura de Melquisedeque. Porque Jesus no céu não tem propriamente pai e mãe. A Virgem Maria gerou Jesus aqui na terra, mas não lhe deu um corpo celeste, não lhe deu um corpo glorificado. Lá no céu ele não tem pai nem mãe, foi Deus que o ressuscitou. Por isto, tire uma conclusão. Quando foi que Jesus, ele não era sacerdote? Quando foi que ele se tornou sacerdote? No seu sacrifício de cruz. No momento em que foi crucificado e morreu crucificado. E aonde ele exerce o seu sacerdócio? Disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita. Ele exerce lá. O sacerdócio dele é exercido lá. Isto é um sacerdócio celeste. Celeste. Não terrestre. Perfeito. Semper vivens ad interpellandum pronomis. É sempre vivo para interceder em nosso favor. E João Evangelista mostra as chagas gloriosas que o Cristo carrega consigo. Está claro? Está claro, claríssimo. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Ele vai dizer em João 14,6, né? Sou o caminho, verdade e vida. É a tenda mais ampla e mais perfeita, onde cabem todos, a humanidade inteirinha, e que leva diretamente ao santuário. É o corpo do ressuscitado, é o Cristo que leva a Deus. No existencial.